de Jesus e o amor de Maria esteja sempre conosco. É bom mais uma vez estarmos aqui para refletir um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, dos versículos do 20 ao 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos passando viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que ao amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: Tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo o que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará o pecado de vocês. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Então, na leitura de hoje, Jesus vem nos trazer os 3 principais pilares da nossa comunhão com Deus, que é a fé, a oração e o perdão. Então, em algumas leituras atrás, a gente pôde acompanhar que Jesus passava por uma figueira e ela estava linda, toda folhada, né? Só esperando o tempo certo para dar frutos. Ela estava lá no lugarzinho dela, toda bonita, mas não era época de dar frutos. E Jesus chegou perto dela, procurando algum figo, e não encontrou. E aí, não encontrando esse figo, ele amaldiçoou aquela planta, né? E no mesmo instante, a árvore secou. E aí eles passaram, e quando eles retornaram, eles passaram pela figueira novamente. E essa figueira estava totalmente seca, né? Pedro, então, que observou, né, comentou com Jesus. E Jesus veio nos dar uma lição. Muitas vezes a gente espera algo acontecer na nossa vida para que a gente possa dar frutos na nossa fé. E não é assim. A nossa fé, ela tem que ser constante. A nossa fé, ela tem que produzir frutos independente do tempo que nós estamos. Independente daquilo que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos, né, das coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós temos que dar frutos. Uma fé sem fruto é como uma figueira seca. Então, a nossa fé, ela tem que produzir. Nós temos que buscar a estar produzindo frutos o tempo todo e não esperar o momento certo, a hora certa, né? O sentimento certo. Ah, hoje eu tô triste. Ah, eu tô passando por problemas. Agora não é o momento. Não, Jesus nos pede que em todos os momentos nós temos que dar frutos àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja frutos até mesmo para nós mesmos. Nós não devemos deixar secar aquilo que há em nós. Em seguida, Jesus nos fala da oração. A oração é quem alimenta a fé. A oração é o nosso comunicar, é o nosso falar com Deus. Jesus não precisa que nós falamos o que estamos sentindo, as nossas necessidades. Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso coração a fundo. Ele sabe daquilo que a gente precisa, Ele sabe daquilo que nós estamos passando. Ele conhece o mais íntimo, até mesmo aquilo que a gente nem sabe, Ele já conhece. Mas nós precisamos nos comunicar com Deus, nós precisamos
precisamos nos colocar numa vida em oração, para que a nossa fé seja alimentada. Quando a gente para de orar, a gente para de acreditar, a gente para de buscar as coisas boas, a gente para de confiar que Deus está conosco. Então, nós temos que alimentar essa fé na oração. É a gente nos colocar na presença de Deus e rasgar o nosso ser, pedindo, mas principalmente agradecendo, confiantes de que Jesus conhece as nossas necessidades, Ele sabe e que com certeza Ele vem ao nosso socorro, porque é uma garantia que Ele nos deu. Ele nos deu a garantia de que o nosso impossível é possível pela graça de Deus, pela ação de Deus na nossa vida. Uma montanha se sai e se lança no mar. É uma promessa que Ele nos faz, de que se a gente pedir, mas pedir com fé e acreditar em espírito e em verdade, que Jesus vai realizar em nós os planos dele, vai realizar em nós aquilo que é de melhor na nossa vida, aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe dos nossos desejos, aquilo que a gente quer, mas Ele vem em socorro das nossas necessidades. E quando a gente pede com fé, Jesus realiza em nós. Cada um de nós tem um impossível para ser realizado. Às vezes é uma doença, às vezes é salvar um casamento, às vezes é um desemprego. Independente do teu impossível hoje, Jesus, Ele vem falar que Ele realiza esse impossível. Basta a gente ter fé, a gente acreditar do fundo do nosso coração que Ele vai realizar. E já acreditar e agradecer, como se já tivesse recebido. Que aí nós tenhamos a certeza, nós confiamos de que Deus está ouvindo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor. É pedir, mas principalmente agradecer. Pedindo e já agradecendo. Mas Jesus também nos pede que durante a oração nós lembremos daquelas pessoas em que nós precisamos perdoar. Porque para receber a graça o nosso coração precisa estar vazio. Precisa estar, não pode estar cheio de rancor, cheio de mágoas. Quando o nosso coração está cheio das coisas que não são de Deus, das coisas ruins, não há espaço para a graça de Deus. Deus nos fala aqui que nós seremos perdoados conforme a misericórdia com que nós perdoamos. Então, a gente tem que perdoar para que o próprio Pai nos perdoe. Ele fala aqui: quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe o pecado de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará o pecado de vocês. É uma palavra forte. É uma exortação que Jesus nos faz. Nós temos que alimentar a nossa fé através da oração e nós temos que produzir os frutos do perdão. Nós temos que alimentar também os nossos irmãos com esse perdão de Cristo. Mas o nosso perdão, nosso coração tem que estar leve, o nosso coração tem que estar esvaziado das coisas do mundo, das mágoas, dos rancores, do ódio que a gente às vezes alimenta com o nosso irmão, contra o nosso irmão. O nosso coração tem que estar liberto dessas coisas para que a graça de Deus possa vir e agir em nós. Então, que nós tenhamos hoje a graça de viver esses 3 pilares que Jesus nos ensina. Que nós tenhamos uma fé inabalável, um acreditar profundo no
agir de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos alimentar esta fé através da nossa oração. Manter uma vida perseverante na oração. E que nós tenhamos a humildade de perdoar as mágoas, perdoar o irmão que nos magoou, para que o Pai também tenha misericórdia dos nossos pecados, e assim conforme nós perdoamos, nós também sejamos perdoados. Que a graça de Deus nos visite neste dia e nos dê a graça do Espírito Santo de vivermos o que essa palavra hoje vem nos dizer: a fé, a oração e o perdão. Louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.